E aí, galera, como vocês estão? Eu sou a professora Eduarda, da disciplina de Linguagens Interartes. Esse vídeo é para retomar o conteúdo, né, para fazer uma ajuda para vocês sobre o conteúdo da região norte, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa região. Eu sei que tá um pouco maçante, né, essa questão de ficar falando dessa região, mas é necessário para dar continuidade ao conteúdo. Prometo que vai ficar menos chato, tá bom? Nós vamos falar sobre a região norte e as suas principais características, tá? Dos aspectos naturais, aspectos humanos, sobre sua população, economia e cultura, ok? Bom, como vocês já devem ter lido, a região norte é a maior região brasileira. Eita! A maior região brasileira, com cerca de 18 milhões de habitantes. É a segunda região que tem o menor número de habitantes, superior apenas ao centro-oeste. Então, de todas as regiões, ela é a segunda com menor número de população, tá? A região norte é composta pelos estados Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. É uma região muito grande, apesar de ter vários estados, mais do que algumas outras regiões, tem o menor número de população comparado ao território, né? Tá, vamos lá. Vamos começar pelos aspectos naturais da região norte. Os aspectos naturais, quando a gente pensa logo em vegetação, que ele faz parte da floresta amazônica, mas os aspectos naturais não se encaixam só a vegetação, tem hidrografia, o clima, tá? Bom, de modo geral, a vegetação é coberta pela maior floresta tropical do mundo. Então, grande parte da floresta tropical, que é a floresta amazônica, está na região norte, tá bom? Agora, o relevo. Pode não parecer importante para vocês, mas o relevo é muito importante, tá? O relevo da região norte é formado principalmente por terras baixas. As planícies estendem-se ao longo das margens dos rios, por exemplo, o Amazonas, e junto às áreas litorâneas. As depressões ocupam a maior parte da região. Então, é uma região muito baixa comparada aos outros lugares, né? As outras regiões. A hidrografia. A região norte é drenada pela bacia amazônica, formada pelo rio Amazonas e seus afluentes, e pela bacia do Tocantins de Araguaia. Já ouviram falar nesse rio, né? O rio Araguaia é muito famoso. O clima. O clima predominante dessa região é o equatorial. Esse clima se caracteriza por altas temperaturas o ano todo e grande quantidade de chuvas, que são intensas entre os meses de novembro e abril. Então, na região norte, existe muita chuva, é um lugar quente, abafado e chuvoso. Tá, vamos falar sobre os aspectos humanos da região. Até o século XVI, que compreende os anos de 1501 a 1600, grande parte da região norte só era conhecida pelas expedições formadas pelos bandeirantes. Estes tinham como objetivo aprisionar indígenas para vendê-los como escravos das zonas canavieiras, sobretudo na região nordeste. Nessa época, a região recebia expedições da coroa portuguesa, conhecidas como entradas, que pretendia reconhecer o território e explorar as drogas do sertão. A partir do século XVII, que é após os anos de 1601, os jesuítas conseguiram para essa região interessados em catequizar os índios. Houve também, nesse período, ações portuguesas para defender o território de ameaças estrangeiras. Outros grupos japoneses fixaram-se no Amapá e às margens do rio Amazonas, onde se dedicaram à plantação de juta, que é a fibra cultivada em várzea. Bom, como vemos no texto, como vocês já devem ter estudado em história, essa região sofreu grande influência dos portugueses, que eles chegaram
de Portugal e chegaram na região Nordeste, começaram a explorar e foram para a região Norte, tá? E daí as ações portuguesas começaram a defender o território porque estavam vindo outros estrangeiros, tá? O principal objetivo dos portugueses era catequizar os índios, que pelo fato deles não usarem roupas, terem sua própria religião, eles chamavam eles de pagãos. A religião deles não era válida, tá? Vamos à população da região norte. Apesar de ser a maior região do Brasil, o norte é pouco povoado. Sua população está mal distribuída pelo território. A maior parte encontra-se nas capitais e nas principais cidades situadas às margens dos rios. Os primeiros habitantes da região norte foram os indígenas. Seus descendentes ainda hoje apresentam parcela expressiva da região. Atualmente, eles vivem em aldeias isoladas na floresta, em reservas indígenas e também em áreas urbanas, tá? Então é o seguinte, como sabemos, o Brasil era um dos índios, dos indígenas. E como com a colonização dos portugueses e outros estrangeiros, os indígenas acabaram ficando isolados em algumas reservas, né? Mas ainda assim eles vivem em áreas urbanas. Mas a região norte é conhecida por indígenas que não falam a língua portuguesa, falam apenas a língua deles, que vivem isolados em rios, tá? É isso. Vamos falar da economia da região norte. A região norte é muito rica. A economia da região norte conta com agricultura, pecuária, indústria, comércio e turismo, tá? Vamos falar de cada uma delas. Agricultura. Na atividade agrícola, destaca-se o cultivo da soja no estado de Tocantins, Rondônia e Pará. E o de mandioca, arroz, banana, café, juta e pimenta do reino nos demais estados. Então, a agricultura é muito rica, né? Soja, que também é aqui da nossa região, mandioca, o arroz já não é tanto aqui dessa região. Banana, café, juta, pimenta do reino, são condimentos que a gente usa bastante, né? A pecuária. Na região, desenvolve-se a criação de gados, bovino, suíno e bufalino. Destaca-se a criação extensiva do gado bovino, praticado nas pastagens originadas das áreas desmatadas. Então, o bufalino são búfalos, né? Interessante. Então, é isso. Na pecuária, eles criam gados, bovino e suíno. Bovino, suíno e bufalino. A indústria. De modo geral, o setor industrial dessa região é pouco expressivo, pois há poucas indústrias e ainda são isoladas. Geralmente, elas realizam o beneficiamento de produtos agrícolas ou extrativismo, tá? Então, de modo geral, a indústria não tem muita expressividade na região, tá? O comércio. Vamos falar do comércio da região. As principais zonas de comércio da região estão localizadas em Belém, no Pará, e Manaus, no Amazonas, tá? Manaus se sobressai no comércio da Zona Franca, uma área livre comércio de importação e exportação dotada de incentivos fiscais especiais, tá? Então, em Manaus, a maior economia ali é o comércio, que se sobressai na Zona Franca, que é a importação e exportação ali na fronteira, tá? Em Belém é uma importante cidade portuária, centro comercial e industrial da região norte. No interior, parte significativa do comércio é realizada em áreas distribuídas ao longo dos cursos dos rios ou em barcos, que são verdadeiros mercados ambulantes. Então, assim, em Belém, o comércio é mais na questão dos portos. Lá tem portos onde chegam navios, carregam e descarregam materiais, e assim é o comércio ali, tá? E o turismo. O turismo também faz parte da economia da região, que é uma região muito linda, né? Entre as atrações turísticas da região, destacam-se o passeio de catamarã, embarcação típica da região.
pelo Rio Amazonas e por Igarapés, a Ilha de Marajó, o Teatro de Amazonas em Manaus, tá? Que também é um lugar muito turístico, o Mercado Ver-o-Peso e o Museu Paranaense Emílio Goeldi, ambos em Belém, tá? Então esses são os pontos turísticos da região. Vamos falar da cultura da região norte, que é muito importante, muito interessante, e vamos estudar principalmente isso daqui para frente, tá? Tá, a cultura são muitas as lendas produzidas pelo imaginário dos povos dessa região, entre os quais Vitória Regia, Saci Pererê, Uirapuru, Sumé, Boto e as Amazonas são as mais contadas. Entre as festas realizadas nessa região estão o Círio de Nazaré, realizado em Belém, e as danças como boi-bumbá, ciranda e carimbó, que são marcados pela cultura desse povo. Tá, então, como podemos ver, as lendas que conhecemos foram produzidas, são mais conhecidas na região norte, né? Que as lendas, na verdade, elas foram criadas pelos indígenas. Eles que contam essas histórias e ficou ali, né? Porque teve grande concentração deles. E a gente conhece até hoje, a gente conta, escuta histórias sobre isso, tá? Outra parte da cultura é a questão das danças e das festas. A maior festa popular da região norte se realiza na cidade de Parintins, no Amazonas, tá? Trata-se do Festival Folclórico de Parintins, que mistura o Bumba, Meu Boi, do Nordeste, com lendas indígenas na disputa entre dois blocos, os bois Caprichoso e Garantido. É uma dança muito legal, que se vocês puderem pesquisar e assistir vídeos sobre, é muito interessante, tá? Outros aspectos culturais que merecem destaque, tá? É a arte plumária, são enfeites feitos de penas e plumas. Aqueles, você já deve ter visto Filtro dos Sonhos. Ixi, são vários artesanatos feitos com penas e plumas, tá? Se vocês puderem pesquisar e dar uma olhada. O artesanato é feito máscaras, enfeites e cerâmica, típicos das comunidades indígenas da Ilha Marajó. Pratos típicos, que também faz parte da cultura. Caldeiras de tucunaré, que é um peixe, tacacá, tapioca, pato no tucupi, entre outros. E a gente sempre vê propaganda desse pato no tucupi, né? Que é muito interessante. Pesquisem, olhem, que mais pra frente a gente vai estudar sobre isso, tá? Peraí que travou. Bom, por hoje é só, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, é só me procurar, tá bom? Tô aqui para ajudar.